Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Nós estamos no nosso penúltimo dia da campanha, né? A nossa campanha termina semana que vem, destruindo as fortalezas. E eu quero compartilhar com você essa penúltima ministração, mas eu preciso fazer você se lembrar da quinta-feira passada. Antes de eu ler essa passagem, eu preciso fazer você se lembrar, porque todas as ministrações elas são encaixadas uma na outra. E na última ministração, porque eu não vou ficar voltando toda, senão eu vou perder a hora. Mas na última ministração nós falamos sobre feitiçaria. Fale comigo, feitiçaria. Vocês lembram sobre feitiçaria? O que é feitiçaria? Lembra, a palavra feitiçaria vem de farmácia, que é manipulação. Paulo fala em Gálatas que as obras da carne uma das obras da carne é feitiçaria. Por que ele falaria para crente sobre feitiçaria? Se crente não vai na feitiçaria. Mas nós podemos ser feiticeiros. E quando é que nós podemos ser feiticeiros? Quando nós começamos a manipular as situações que estão do nosso lado, na nossa vida, casamento, finanças, saúde, e assim por diante, todas as áreas, ministério, né? Quantas pessoas manipulam o ministério? Então, feitiçaria é manipulação, é quando eu começo a fazer as coisas, quando Deus não me dá uma resposta. Nós pegamos o texto de 1 Samuel capítulo 28, de Saul procurando uma pitonisa, procurando uma feiticeira. E por que ele procurou a feiticeira? Porque ele teve alguma experiência com feiticeira? Não. Porque ele teve alguma resposta de feiticeira? Não. Ele mandou matar todos os feiticeiros. Ele mandou matar os feiticeiros. O que ele estava era desesperado por uma resposta que ele não tinha de Deus. E por ele não ter tido uma resposta de Deus, ele começou a manipular a situação que estava à sua volta, para que as coisas acontecessem do jeito que ele queria, não como Deus. Porque tem hora que Deus não responde, irmãos. Sabia disso? Você sabe que uma das coisas que eu mais ensino no curso de pais é: não dê todas as respostas para os teus filhos, porque eles precisam aprender que Deus também não dá todas as respostas para nós. Tem hora que Deus não responde. Tem hora que você olha para o céu e fala: pai, me dá uma direção. E ele não dá. Não dá. E não é porque ele não deu que deixou de ser pai. E não é porque ele deu que agora você vai fazer bobagem. Então, feitiçaria é manipulação das coisas quando Deus não dá uma resposta. Quando Deus já disse o que ele iria fazer, não fez, e aí procuramos agir da nossa maneira. Eu quero continuar essa palavra, porque hoje eu vou falar sobre destruindo fortalezas, daquilo que nos contamina, e eu quero usar o trecho da palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 7, que diz assim, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente a destruirás. Não farás com ela aliança, nem terás piedade delas. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhe fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar os juramentos que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou da mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão,
do poder de Faraó, rei do Egito. Até aqui. Vamos orar? E vamos pedir para que Deus fale com a gente? Você pode fazer uma oração por você agora e falar para Deus: Senhor, fala comigo. Feche seus olhos. Faça você uma oração a Deus. Fale para Deus: Senhor, em nome de Jesus, fala comigo. Fale para Deus: Senhor, tira qualquer bloqueio que possa ter na minha alma. Fale para Deus: tira toda a ansiedade do meu coração. Irmão, ora pela ansiedade agora. Você pode estar ansioso com alguma coisa, algo que você tem que pagar amanhã, uma situação que você tem que resolver amanhã, ou hoje ainda. Isso, a ansiedade traz perturbação. Fale para Deus: Senhor, tira a ansiedade do meu coração, para que eu possa ouvir a Tua voz. Para que eu possa ouvir a Tua voz. Senhor, eu te peço que aquilo que eu vou falar, o Senhor possa falar muito mais ao coração dos Teus filhos, inclusive ao meu. Que o Senhor ministre as nossas vidas nessa noite. E abençoa-nos, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Irmãos, quinta-feira passada, Deus falou muito comigo com a palavra, mas falou demais. Eu até ministrei vocês sobre isso. Mas deixa eu entrar aqui na palavra, senão eu vou gastar o tempo que eu não posso perder. O Velho Testamento tem vários paralelos para o Novo Testamento. Muitos paralelos. Nós sabemos que o Egito, no Velho Testamento, simboliza o mundo. Nós sabemos que Faraó simboliza Satanás. Nós sabemos que Amaleque simboliza a carne. Nós temos vários símbolos. Mas existem três linhas, três paralelos, assim, que você olha no Velho Testamento, três figuras, imagens, assim, que você olha no Velho Testamento, que é fácil. De tantas que aparecem, três são fáceis de identificar para onde o Senhor quer nos levar. Porque o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. É sombra. O apóstolo Paulo fala lá em Colossenses que as festas, os sábados, as comidas, tudo aquilo que tinha no Velho Testamento era sombra do que estava por vir. E se foi Paulo que escreveu Hebreus, eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, em Hebreus ele fala pelo menos 3 vezes que o Velho Testamento era sombra das coisas que estavam para acontecer. Então, tem 3 coisas que são muito claras no Velho Testamento, que se a gente olha, a gente consegue enxergar o Novo Testamento. Uma delas é o Senhor Jesus, a cruz, o sangue, o perdão dos pecados, a remissão. Ali tem a figura é fácil de enxergar Jesus e ver como o Velho Testamento aponta no Novo Testamento em Jesus para o sacrifício, para a remissão dos nossos pecados. A segunda coisa são as batalhas. Tem muita guerra no Velho Testamento, muitas batalhas. Isso mostra que as nossas vidas não seria fácil aqui na terra, que nós teremos muitas lutas. O próprio Senhor Jesus disse que nós teremos muitas aflições, mas que assim como no Velho Testamento Israel sempre venceu, nós também venceríamos. Mas tem uma terceira coisa, diante de tantas outras, que mostra muito fácil a sombra do que Deus tinha no Velho Testamento para nós no Novo, que é a questão da mistura do povo de Israel com as nações pagãs. Quando você olha no Velho Testamento, você vai vendo a história. Se você quiser um dia fazer uma leitura só do Velho Testamento, olhando só até o final do livro de 2 Samuel, não precisa mais. Você vai ver quantas vezes Deus tenta impedir Israel de se misturar com as nações, e como Israel se mistura com as nações, como ele se envolve com as nações da terra. E Deus, aqui em Deuteronômio, ele já vinha falando algumas coisas sobre isso. Olha o que ele fala, vamos olhar rapidamente. Eu quero colocar um pano de fundo para a gente. Olha, por favor, o que ele fala no versículo 1. Acharam? Está todo mundo aí junto? Amém? Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti. Quando você lê esse texto aqui, no Velho Testamento, ele está falando de Israel. Mas vamos imaginar nós, no Novo Testamento, quando eu me converter e passar agora a ter posse do meu corpo, porque o meu corpo não era meu, era do inimigo. Quando eu me converter e tenho posse agora do meu corpo, né? Olha o versículo 2 até o versículo 4. E o Senhor teu Deus, se tiver dado diante de ti para as ferir, ou seja, você vai ferir todas essas nações, uma por uma, totalmente você vai destruir. Essas nações, elas representam situações da nossa vida, culturas, e Deus fala assim, ó, você tem que destruir uma por uma e tem que destruir elas totalmente.
não farás com elas aliança, nem terás dela piedade. Versículo 3, nem contrairá matrimônios, ou seja, a cultura, misturar cultura, com os filhos dessa nação. Não darás tuas filhas aos seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Ou seja, Deus está falando no Velho Testamento, que quando eles entrassem na terra prometida, como eles iam entrar, eles não poderiam ficar se misturando com essas 7 nações. E vocês viram que Deus fala, que olha, são 7 nações, vocês vão destruir completamente elas. Agora vamos para o Novo Testamento, é como se Deus falasse assim, agora que você nasceu de novo, não deixe nada do passado continuar afetando sua vida, e não deixe outras culturas entrar na sua alma, porque isso com certeza vai te destruir. Vamos ver alguns textos do Novo Testamento rapidamente, eu não vou pregar sobre isso, mas, por favor, coloca aqui no telão, se você quiser marcar na sua Bíblia, você marca. 2 Coríntios capítulo 6, 14. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? No Velho Testamento, Deus fala assim, não dê seus filhos, não se case. Agora, no Novo Testamento, Deus fala, não se misture. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. 1 Coríntios 7, 39. Acharam? Aqui. A mulher está ligada enquanto o marido vive. Mas, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser. Contanto... Está escrito aí? Mas somente no Senhor. Se uma mulher ficar livre do marido, ou o marido ficar livre da mulher, livre que eu digo que se morrer, né? Fala para a Leiliane, só se eu morrer. Fala, Rodrigo, só se eu morrer. Só se morrer, assim que você está livre. Se você for casar de novo, você pode casar de novo? Pode. Com quem você vai casar de novo? Uma pessoa que seja do... Não é porque está desesperada, vai agora casar de qualquer jeito. Ah, estou desesperado, já estou sozinho, vou agora o que aparecer. Não. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem. Vocês lembram da feitiçaria que eu falei de Absalão na porta lá, falando na orelha das pessoas até convencê-las contra o rei Davi? As más conversações corrompem os bons costumes. Não está Deus fazendo separação como no Velho Testamento? Da mesma maneira. Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4. Olha o que está escrito. Está falando com crentes aqui. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu sei que tem crente, você deve conhecer crente que fala assim, mas eu não concordo. Não concorda, o problema é seu que você não concorda. A Bíblia diz isso. Isso é o que a Bíblia diz. O fato de não concordar é que ainda traz essa maldição para dentro da igreja. Ainda traz esses problemas para dentro da igreja, traz esses maus costumes para dentro da igreja. Faz os filhos aprender essas maldições. Então, a Bíblia está dizendo, olha, infiéis, vocês não estão entendendo que essa amizade do mundo vai trazer problema? Vamos lá, 2 Timóteo, eu não estou bravo não, só estou falando o que a Bíblia diz. 2 Timóteo, capítulo 3, não, porque eu já vi gente, não na nossa igreja, eu nunca vi ninguém na nossa igreja falando isso, mas eu já vi gente em podcast dizendo, eu não concordo. Eu não concordo, é problema da pessoa que não concorda, Deus falou isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, mas está falando das pessoas perversas desse mundo, que estão destruindo esse mundo, e fala assim, essas pessoas cativam as pessoas e fazem elas se tornarem mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. E Paulo fala assim, foge dessas pessoas. Ou seja, no Novo Testamento, que
que é como a gente vê o Velho Testamento é uma sombra. E Deus fala assim no Velho Testamento: cuidado com estas culturas. Cuidado com aquilo que vai para dentro de você e que manipula o teu coração. Te faz ter dó de coisas que não era para a gente ter dó. Hoje, por exemplo, eu não vou pregar sobre isso, mas hoje quando a gente vê o Velho Testamento, Deus fala assim, ó, acaba com essa nação. Aí a gente olha e fala, nossa, mas por que Deus manda matar as crianças, manda matar tudo? Dá uma tristeza hoje, né? Mas quando a gente olha os extremismos do Islã, você fala, agora eu entendi porque Deus mandou fazer aquilo. Porque hoje eles matam e não têm medo de morrer. Matam crianças, matam adultos, estupram, fazem tudo. E agora a gente entende que se tivesse obedecido lá atrás, nós não precisaríamos ter dó hoje. Hoje a gente tem dó das crianças, mas elas vão se tornar adultos e adultos cheios de violência e de maldade. Então, nós precisamos entender que Deus sempre vai ter razão. Deus sempre tem o melhor para nós. Então, volte lá para Deuteronômio 7, porque isso aqui é uma sombra. E ele fala, então, de 7 nações. 7 nações. E essas nações, cada uma delas tem uma cultura, tem uma forma. Eu perguntei para a pastora Cecília antes de começar o culto. São 7. Pastora, fala 3 aí para mim. E ela deu 3 números. 2 ela acertou, 1 ela errou. Mas eu quero falar com vocês, das 7 eu quero falar de 3, para poder alinhar uma com a outra e dentro do plano da semana passada, que nós estamos desenvolvendo. Mas a primeira nação, olha aí, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, olha só, heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Essas nações representam culturas. Elas nos ensinam aqui como é que o mundo, todo mundo age. E Deus está selecionando 7 nações para nos ensinar muitas coisas com relação às culturas que nós absorvemos e que pode mexer com a nossa vida, pode mexer com o nosso caminhar. A primeira nação que eu vou ministrar aqui é a número 1, são os heteus. Os heteus, hetitas, é um povo que governa pelo medo. Governa pelo medo. Uma das coisas que o inimigo fez no meio das culturas foi introduzir o medo dentro de nós. Medo de tudo. E hoje o mundo tem medo mais ainda, depois dessa última pandemia, o mundo tem medo de tudo. Mas foi introduzido, desde o início da raça humana, o medo na alma do homem. E os os heteus, eles eram uma nação que governavam pelo medo. Até hoje, você sabe qual é uma nação que faz parte dos heteus? É a Turquia. Qual que é a nação? Você não vai ver a Turquia entrando em guerra, mas ela está sempre ameaçando os outros. Pode olhar. Veja se Deus não tem razão naquilo que ele selecionou. A Turquia está toda hora ameaçando Israel. Se vocês fizerem isso, eu vou mandar bomba. Eles estão só ameaçando, eles nunca entram. Mas eles ameaçam o tempo inteiro. Porque eles governam pelo medo. E o medo, irmãos, o medo nos tira do centro da vontade de Deus. Vamos pegar alguns textos. Lembra de Adão e Eva, quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal? O que eles fizeram? Fugiram. Amém? Fugiram. E quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, o Senhor pergunta onde que eles estavam, eles se mostram, porque não tinha como se esconder de Deus. E Adão fala o que para Deus? Ele fala assim, porque eu tive medo quando eu ouvi a tua voz e eu me escondi de ti. O medo leva as pessoas para longe das responsabilidades que Deus tem para ela. Por exemplo, o medo trava. O medo nos faz fugir das situações. E aí você vai ligando isso a tudo aquilo que nós já aprendemos do culto passado e dos outros cultos. Como isso começa a manobrar a minha vida. Porque agora que eu estou com medo, vai ter uma nação que nós vamos ver aqui também, vai influenciar, eu começo a não mais confiar em Deus e a confiar naquilo que eu vou fazer. O que Adão fez? Adão, ele se cobriu porque ele se sentiu envergonhado,
ele se cobriu com as coisas que ele achou pelo caminho. Então, eu vou me cobrir da minha vergonha. Só que Deus tinha uma outra forma para fazer. Olha Adão ali, um homem que conhecia Deus, assim como Saul conhecia Deus, assim como você conhece Deus, agora tentando resolver um problema da sua maneira, fugindo. Esta nação, a cultura dela é introduzir dentro de nós o medo. Nós temos que derrubar essa resistência, irmãos. É impressionante como a gente fala que a gente não tem medo de nada, mas na hora que a gente vai tomar decisões, mostra que está com medo. Porque o medo é uma demonstração da falta de fé, da insegurança que a gente tem. Então nós precisamos acordar para isso. E nós precisamos olhar para cada vez que eu tiver um medo na minha vida, eu preciso resistir isso. Porque isso me faz fugir da presença de Deus. Pior, me faz agir da minha maneira. Porque a partir do momento que eu estou fugindo, eu podia citar tantos textos aqui. Lembram de Jonas? Jonas era um profeta. Jonas era um homem usado por Deus. Deus falava com Jonas, mais do que falava com você, no sentido de até de Deus chamar e falar assim: Jonas, sai da tua terra, vai para a terra de Nínive e fala para eles que eu vou destruir essa terra. Já precisa que Deus fizesse isso com você hoje? Deus fez isso com Jonas. Jonas escutou a voz de Deus. Ele o quê? Ele escutou, gente. Porque talvez você fale assim: eu estou com medo porque eu não sei o que fazer, eu não escuto Deus. Tá, você não escutou Deus. Mas Jonas escutou, e mesmo assim ele ele fugiu. Fugiu, porque o medo nos tira da nossa condição de segurança e nos impulsiona para algum lugar. Você vai para algum lugar. Vai para o agiota, vai para o banco, vai para amante, para o amante. Estou com medo de que não me sinto amado, começa a ter medo nos relacionamentos. Todo medo vai tirar você do centro das coisas. Eu lembro de Abraão, gente. Essa história de Abraão é a que mais me destrói. Porque eu falo: Senhor, o que nós somos capazes? Você já pensou no que você é capaz? Você já parou para pensar no que você é capaz? No dia do congresso aqui com a Gláucia, eu falei: meu Deus, o que eu sou capaz? Eu ficava pedindo perdão o tempo inteiro aqui, no congresso de crianças sendo violentadas. O tempo inteiro pedindo perdão. Mas o que nós somos capazes? Quando você lê Gênesis capítulo 20, você vê Abraão, um homem rico. Fale comigo, rico. Cheio de servos, de recursos, bem posicionado. E ele agora entra numa terra. E ele sabe que o dono daquela terra, que o rei daquela terra, ia olhar para a mulher dele. E ele olhou para a mulher dele e falou assim: ai, minha linda. Eles vão ver que ela é linda, vai querer ficar com ela e vão me matar. Então, sabe o que eu vou fazer? Nós não vamos entrar nessa terra, vamos voltar. Pessoal, vamos voltar. Foi isso que ele fez? Olha o que o medo faz, gente. Ele olhou e falou para assim: olha, Sara, eles vão querer me matar. Então você fala que você é minha prima, porque se eles pegarem você, pelo menos pegou você, mas não me matou. Gente, o ser humano, ele é capaz de fazer coisas que eu não me conformo. Você já pensou, você falar assim para a tua esposa: a partir de agora você é minha prima? Porque se ele levarem você embora, para abusar de você, é com você a batata, não comigo. Pelo menos eu fico vivo. Pensou nisso? Foi o que Abraão fez. Por que Abraão fez isso? Porque ele teve medo. O medo nos leva a fazer coisas absurdas. Absurdas. Nos tira do foco. Nos tira da razão. Eu lembro quando eu era pequeno, já devia ter uns 16, 17 anos, eu demorei para chegar em casa. Era para chegar em casa umas 10 horas da noite, eu cheguei acho que umas 3 horas da manhã.
Minha mãe ligou, ela não ligou, porque não tinha como, mas ela pediu para meus tios me procurar nos hospitais, lá nos pronto-socorro de perto. Foi na delegacia, meus tios foram na delegacia me procurar. Olha, eu estava com meus amigos. Minha mãe chorando, porque achava que eu tinha morrido. Quando eu cheguei em casa, ela queria me matar. Ou ela me amava ou queria me matar, eu não entendia isso. Primeiro eu estava chorando porque eu estava morto, agora ela queria me matar. Você entende um negócio desse? O que o medo faz? Nos faz fazer loucuras. Por isso que eu ensino uma coisa que a Bíblia nos diz: quando você não tiver fé de uma coisa, não faça nada, para. Principalmente nas áreas de medo. Tira essa cultura do medo dentro de você. Medo de ficar sozinha. Pessoas hoje têm medo de ficar sozinhas, ficam se entregando para qualquer um. Medo de não conseguir pagar as contas, antes mesmo que aconteça, já está procurando saídas. Eu acho que nós temos que ter planejamento. Nós mesmos, eu estou falando como igreja, nós estamos passando por algumas lutas muito grandes. Isso me traz momentos de preocupação? Sim, eu fico preocupado. Na segunda-feira vai todo mundo para casa, na segunda-feira nós estamos aqui. Eu fico preocupado. Temos coisas para fazer, temos coisas para resolver, mas eu preciso confiar em Deus. E se não vem a resposta? Vou ter que esperar. Ou Deus vai dar uma palavra e vai dar uma saída, ou eu vou ter que esperar, porque nem tudo Ele fala, nem tudo Ele responde, nem tudo Ele vai mostrar a direção, tem coisa que Ele vai nos tratar. E nessas horas nós temos que esperar e não deixarmos essa cultura. Uma vez eu estava conversando com a Adriana, não sei se isso é verdade, tá bom? Nós já conversamos sobre isso, que quando mães gestam debaixo de medo, os filhos acabam tendo medo. Já foi provado que crianças que cresceram no meio de ambientes inseguros são adultos hoje com medo. Já foi provado que pessoas que foram rejeitadas, elas vivem debaixo de medo, rejeitado pelo pai, pela mãe num divórcio, na morte de alguém. Já foi provado que pessoas que já viveram traumas de acidentes, de mortes, de coisas na vida, como eu vivi tanto, crescem com medo. E aí você tem que barrar essa ação demoníaca, dessa cultura, desse gigante, desses povos que vieram para a tua alma. E você agora precisa olhar e falar assim: eu não quero viver mais dessa forma, porque eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu tenho Deus. Esse era o meu passado, onde eu não tinha em quem confiar, mas hoje eu tenho um Deus que eu posso confiar. Então eu vou ter momentos de insegurança? Lógico, todos nós temos. Vou ter momentos de incerteza? Sim, não tem saída. Eu já estava conversando com o bispo Alex sobre algumas coisas. Existem momentos que nós precisamos buscar saídas alternativas, buscar em Deus coisas? Sim, mas nós não podemos ter medo, porque o medo faz parte de 7 culturas que vêm para dentro de nós, 7 ações demoníacas que vêm para dentro da nossa vida, e nós temos que derrubar isso. Você tem que rejeitar isso. Você tem que parar, toda vez que você estiver com medo de alguma coisa, parar e falar: espera aí. Quais são as saídas? Não tenho saída. Não tem? Não. Então, eu vou sentar, vou esperar Deus abrir o mar. Ou o teu Deus não abre mar? Sim ou não? Então, meu irmão, em nome de Jesus, abre lá em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, 18. Acharam? Se você não achou, olha aqui no telão, por favor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz, logo aquele que teme. Presta bem atenção no que Deus está te revelando. Não sou eu, é Deus que está te revelando. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor.
Olha, por favor, alguns versículos antes. O versículo 8, por exemplo. Olha o versículo 8. Só olha o versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é? Fale comigo, Deus é amor. Agora volte lá para o versículo 18. Deus é? Então eu vou ler o versículo 18 agora. No amor, não. Em Deus, antes o perfeito Deus, ora, o medo produz tormento, aquele que teme não é aperfeiçoado em Deus. Foi você que leu assim, eu também, porque ele disse que Deus é amor. Amém? Muito bem. Segundo o gigante, segunda cultura, segundo povo aí, que era mais numeroso, Girgazeu. Não vou falar sobre esse povo, mas ele representa a carne. Girgazeus viviam no lodo, tá? E aí Romanos fala sobre isso. O próximo, os amorreus. Os amorreus eram fabricantes de deuses, povos idólatras, materialistas. Deus manda acabar com esse povo, porque lá em Êxodo capítulo 20, Deus fala para não fazer imagem e escultura, e no Salmo 115 diz que aqueles que fazem imagens e esculturas se tornam semelhantes a elas. Mas eu quero falar sobre os cananeus. Cananeus eram um povo incrédulo. Tinham vários deuses, mas eles mesmos não confiavam nos seus deuses. Cananeus eram um povo, muitos deuses, mas não confiavam nos seus deuses. Entenda, você talvez vai entender alguma coisa sobre você, do teu passado, em nome de Jesus, amém? Não quero falar nada sobre o presente, sobre o passado. Quando uma pessoa tem muitos deuses, é porque ela não tem um que ela confia. Porque quando você tem um que você confia, você não precisa de mais nenhum. Sim ou não? Você não tem um Deus que você confia? Você precisa de algum Deus? Porque você só tem um que você confia. No passado, por nós não confiarmos em nada, nós tínhamos um monte. Eu tinha um menino Jesus de Praga, eu tinha um monte de coisinha do meu ladinho lá da minha cama. Qual que eu confiava? Nem sei, eu tinha um monte. Os cananeus é um povo de incrédulo. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 58, diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres na cidade por causa da incredulidade deles. Mas Hebreus capítulo 3, versículo 12, temos uma advertência. Abre aí, por favor, Hebreus 3, 12. Porque a incredulidade, ela é um vírus, irmãos. Ela passa. É uma cultura. Muitas vezes a incredulidade hoje ela é chamada de inteligência. Né? A pessoa contesta tudo e parece que ela é inteligente. E não é inteligente, não. Ela é contestadora. Ela não acredita. Não é uma questão de inteligência. Porque tem perguntas que são inteligentes, mas tem contestações que você vê que não tem nem raciocínio. São realmente para provocar você, para saber se você sabe a verdade. Porque já que ela não acredita, ela quer colocar em você a dúvida da incredulidade. Existe uma cultura de incredulidade. Muitas pessoas que estão nos podcasts, que ficam falando, elas não crêem naquilo que elas estão falando, elas estão perguntando para te trazer dúvida, para colocar em você a dúvida, a semente da dúvida, para fazer você duvidar. São nações, são culturas. E Hebreus capítulo 3, 12, olha o que diz. Tende cuidado, Hebreus 3, 12, é isso? Tende cuidado, quem? Irmãos, está falando com irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós. O que é um coração perverso? Vamos fazer uma pergunta. O que é perversão? É deformar o que é
santo, o que é justo, seja o que for. É uma perversão, você destruir algo. Por exemplo, eu vou perverter meu corpo. Eu sou um homem e eu quero perverter meu corpo. Eu vou fazer cirurgias agora que eu vou me castrar, Isso é uma perversão. Eu estou deformando, destruindo aquilo que está em mim para fazer algo que não é o que eu sou. São perversões. Então, agora entendendo essa palavra, vamos ler novamente Hebreus 3,12, porque está falando para irmãos. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração que vos afaste do Deus vivo. Quando eu abri a Resgate, eu nunca tive, já falei isso para vocês várias vezes, eu nunca tive algum profeta, alguém que veio e entregou palavra para mim e tal. Eu tinha as palavras que Deus foi colocando no meu coração e foi construindo, e com algumas palavras que algumas pessoas foram falando comigo, e eu ia vendo que essas palavras iam construindo. Muitas palavras, outras vieram, sonhos, revelações, e, nossa, já sonharam comigo com tudo, de tantas coisas que já sonharam, eu guardo todas elas, algumas já esqueci, e outras foram se confirmando. Porque eu tenho aquelas que Deus falou comigo, aquelas que eu tenho certeza. A partir do momento que Deus falou com você algo, e você agora começa a jogar aquilo fora, acredite, isso não se trata só de uma questão de falta de fé, isso é uma cultura. Você já aprendeu como é que você vai se desvencilhar de problemas. Então você recebeu uma palavra quando você casou, que teu casamento ia ser uma bênção. Mas se você tem uma cultura dentro de você que se não der certo, você vai acabar. Sabe o que vai acontecer com o teu casamento? Vai acabar. Porque essa cultura dentro de você tem que ser destruída. Essas resistências, essas fortalezas, elas têm que ser arrancadas. Eu nunca vou ser próspero. Como você não vai ser próspero? Existe uma cultura de incredulidade dentro de você que você já olha, até quando você ganha alguma coisa, já está pensando que vai perder. Teve uma época na minha vida que eu comecei a me questionar. Por que eu estava pensando daquela maneira? Sabe como que eu pensava? Eu estava assim, a minha vida está tão bem que alguma coisa vai dar errada. Às vezes eu pensava assim, as coisas estão indo tão bem que daqui a pouco alguma coisa vai dar errada. Por que eu pensava dessa maneira? Você sabe que a pessoa que você mais conversa é você mesmo, né? Sim ou não? É a pessoa com quem você mais conversa. Não, não é não. A pessoa com quem você mais conversa é com você mesmo, não é? Então, eu estava conversando comigo e eu falava, mas por que eu estou pensando dessa maneira? Por que eu estou pensando dessa maneira? Por causa de uma cultura, desses demônios, dessa cultura que me envolveu, dessas nações, que me fizeram acreditar que se a coisa está bem hoje, é por pouco tempo, amanhã vai dar errado. Amanhã a coisa vai estar errada. Tá bom, eu posso até ter tido esse sentimento por causa de alguma coisa. Né? Eu posso até ter esse sentimento porque alguma coisa está acontecendo agora na minha vida e eu acabei tendo esse sentimento e por causa do que está acontecendo eu tive esse sentimento. Mas espera aí, e a palavra que Deus me deu? E aquele que falou com você? Ele não vai cumprir? Se você não acredita nessa palavra, deixa eu te dizer, é perverso o coração. E você está contaminando outras pessoas. E aí, o teu filho vai olhar para você e vai falar, se o casamento do meu pai não deu certo, o meu também pode não dar e pronto. Eu tenho um testemunho sobre isso. Não posso dar, mas tenho. De uma pessoa que chegou para mim, chegou para o filho e falou, e eu tenho bases bíblicas para acabar com o meu casamento. Ele não tem base bíblica para acabar com os casamentos. Ele tem exemplos de outras pessoas que ele aprendeu numa cultura para acabar com o casamento. É isso que ele tem. Base bíblica não tem. O que tem foi um modelo, porque hoje tem um monte de pastor que se divorcia. Hoje tem um monte de pastor que usa a Bíblia para provar que pode separar.
E aí, sabe o que a pessoa faz? Na hora que ela não está bem, ela vem procurar o apóstolo para conversar. É isso? Não. Ela vai procurar o Google para ver o que outros pastores falam segundo aquilo que ela gostaria de ouvir. E você vai achar. Você sabia que o papel da inteligência artificial é te agradar? Sim? A inteligência artificial é muito boa, viu? Ela é muito boa. Se você souber usar. Se você não souber usar, o papel dela é te agradar. Então, se você for um homossexual, pode ter certeza que você vai ficar melhor ainda. Se você for um ladrão, vai saber roubar direitinho. Se você for um cara imundo, pode ir lá que você vai ver como ser um bom imundo. Porque o papel dela é te agradar. Agora, Deus, o papel dele é nos abençoar. O papel de Deus é nos abençoar. E para isso ele tem que trazer a verdade para nós. E a verdade é, aquilo que ele falou para você, ele não vai deixar cair por terra. Se está demorando, é problema nosso de termos que esperar. Mas não é dele, porque ele sabe o que ele está fazendo. Amém? Vamos para a última cultura. Abre lá. Depois aí vem os fariseus. Esse aqui é o próximo. É aquele que está longe da luz. Então, antes de falar dos fariseus, vou falar os outros dois que eu pulei, que eu não vou falar. Os heveus, que falam de famílias desagregadas. Os heveus não tinham família, os filhos batiam nos pais. E assim por diante, era uma tremenda de uma confusão. E os jebuseus, que eram comerciantes, crentes indefinidos, crentes que estão em todos os lugares, vão para todo e qualquer lugar, porque não tem lugar certo. Mas eu quero falar dos fariseus para encerrar. Essa cultura longe da luz. Então, olha só a construção que o Senhor está nos trazendo. Estou falando de um Deus que está trazendo a luz para um povo que vai entrar numa terra e não pode ser contaminado por ela. Os fariseus, eles gostavam de viver em cavernas, longe da luz. Ou seja, isso aqui fala de tradições. Deus, o Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele fala sobre pessoas que estavam longe da luz, que não enxergavam a luz, que ele era a luz, por causa das suas tradições. Olha só, Mateus capítulo 15, versículo 2. Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Aí Jesus fala, ele porém lhes respondeu, por que transgredis vós também os mandamentos de Deus por causa das vossas transgressões, por causa das vossas tradição? Tradição é aquilo que eu aprendi com a minha família, ou com alguém. A tradição da minha cultura, da minha família, das minhas experiências, que me fez viver dentro de uma caverna, e eu não vejo o que está do lado de fora. Talvez hoje você tenha que destruir algumas tradições, que te fazem agir da maneira como você age. Algumas culturas, elas não são boas. Outras, existem muitas coisas boas que a gente pode absorver e olhar e falar, isso é bom. Principalmente da cultura judaica. Mas quando nós olhamos para a nossa nação, as tradições, aquilo que nos mantém dentro de cavernas, nos impede de ver a luz. Jesus disse que ele é a luz. Se eu estou dentro de tradições, eu não consigo ver aquele que está brilhando lá fora. Elias, quando teve medo de Jezabel, foi para dentro de uma caverna. Teve medo, não tinha fé de que aquilo que ele estava fazendo ia dar certo, e ele foi para dentro de uma caverna. Porque na cabeça dele, a cabeça de Elias, a caverna era um lugar seguro. As tradições, a forma como eu me movo, isso me dá segurança. Já falei aqui algo que eu aprendi no meu passado, o nosso corpo foi feito para não gastar energia, amém? Você sabia que teu corpo foi feito para não gastar energia? Nosso corpo foi feito para não gastar energia. Então, tudo que é cômodo para nós, a gente se assenta e fica tranquilo.
né? É aquela condição de status quo que a gente olha e fala, bom, ninguém mexa comigo porque eu sei muito bem onde eu estou, me sinto seguro nessa área. E essas tradições da nossa forma de viver, como é que eu reajo diante de dificuldades, é que vão destruir a minha geração. Porque os nossos filhos estão aprendendo com a gente. A tua esposa está aprendendo com você, teu marido está aprendendo com você, teus filhos. Nós estamos aprendendo uns com os outros. Então agora, para preparar para a gente orar, eu preciso que você olhe para algumas formas como nós agimos no casamento. Ah, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, eu assistia minha família, são tradições, agindo desta maneira. Talvez você tenha criado uma tradição para você, de quando as coisas estão difíceis, como é que você reage diante das coisas difíceis. Quais são as suas desculpas? Eu, quando as coisas estão difíceis, eu me vejo debaixo de um monte de desculpa que a minha alma fica colocando. Ah, mas é por causa disso, mas é por causa daquilo, mas é por causa daquilo, é por causa daquilo. Tá, aí eu fico olhando para tudo aquilo, eu tenho que parar, porque é tanta coisa que a minha cabeça fala comigo. Fala demais. Fala, não, para. Tem hora que eu tenho que dormir. Estou falando sério. Eu vou dormir. Está uma conversa muito grande aqui na minha cabeça. Deixa eu dar uma descansada. E aí eu vou e falo para Deus, Senhor, toma conta dessa situação agora, porque minha cabeça está 1000 por hora. Porque aí começa a entrar o quê? A minha forma de agir, como é que eu vi os outros agindo, como é que a minha cultura se estabeleceu dentro daquilo. E eu não quero. Eu quero que as culturas humanas caiam da minha vida. Eu quero ser governado por Deus. E aí eu vou dormir. Acordo. A Adriana olha e fala, está tudo bem com você? Eu falo, está tudo bem, agora melhor ainda. Porque agora estou mais tranquilo para pensar. Então nós temos que parar, meu irmão. Tem hora que tem que parar. Tem hora que a gente tem que olhar e falar assim, espera aí, eu estou sendo dominado por pensamentos, por uma forma de agir que vem segundo a minha tradição, segundo os meus pais, segundo o que eu aprendi da minha família. E eu preciso parar isso, para agir segundo da forma como Deus quer. Volte para Deuteronômio 7, olha que Deus fala. Quando vocês entrarem na terra, ou seja, quando nós nos convertermos, e o Senhor passar a ser o nosso Deus, assim como Ele passa a ser o Deus de Israel, Ele fala assim, lance fora essas nações. Lance fora essas culturas. Acabe com elas. Não tenha dó. Ah, mas eu vejo hoje algumas pessoas, hoje que eu falo assim, no nosso tempo, eu vejo algumas pessoas falando assim, ah, eu não quero ir para a igreja. Eu vi uma autoridade da nossa cidade falando isso para mim. Uma autoridade da nossa cidade. Ah, eu só não mudo de igreja porque todos os meus pais fazem parte dessa tradição. Olha só, eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, precisei ir no culto hoje à noite. Eu não vou mudar de igreja por causa da tradição dos meus pais. Ou seja, eu não abro mão daquilo para ter algo melhor. Aí você fala assim, isso não é inteligência. Não se trata de inteligência. Se trata de ser controlado. Por isso que tem que destruir essas fortalezas. Por isso que é uma coisa para ser destruída. Porque nós somos controlados por essas questões emocionais. Emocionais. Então vamos aprender algumas coisas que o Senhor fala aqui em Deuteronômio. Volte para lá, por favor, para que nós possamos orar. Está dizendo assim no versículo 2, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir. O Senhor vai trazer para você ferir. Então, nesta noite eu trouxe algumas revelações para você ferir isso, acabar com isso. Totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações,
Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Aqui está falando de uma continuidade dessas tradições, dessa forma de viver. Quantos filhos você tem? Simon, quantos filhos você tem? Bruna, nós estávamos falando hoje sobre ter muitos filhos, que é lindo, né? Quantos filhos você tem? O que nós estamos passando para eles de continuidade? Aquilo que nós recebemos dessas nações, ou nós estamos destruindo isso para que eles tenham uma nova forma de viver? Porque quando você se tornar velho, eu espero que você chegue lá. Eu não sou ainda. Não sou mesmo. Mas quando eu ficar velhinho, eu quero olhar para trás e eu quero falar assim, deu certo. Porque Deus é fiel. Hoje, quando eu vejo a Cristiane fazendo alguma bobagem, eu falo assim, meu Deus, aprendeu errado. Comigo. Aprendeu errado comigo. Mas ela faz muito mais coisa certa do que errada. Aí eu falo, graças a Deus. Aprendeu com Deus, porque foi Deus que ensinou dessa forma. Você precisa entender que isso está indo para a nossa geração. Nós vamos morrer e vamos deixar a nossa geração aqui. E o Senhor está dizendo assim, acabe com essas coisas na sua vida. Custe o que custar. Só falei de 3. Jogue o medo fora. Deixe de ser incrédulo e passe a ser crédulo. Acredite no que Deus tem para você, no que Ele já falou. Ah, eu não tenho uma palavra que Deus falou comigo. Não tem? Então tá bom. Pode ler a Bíblia, tem 66 livros, você vai ter uma palavra aqui dentro. Deus vai falar com você. E cuidado com as tradições que te cercam. Com as culturas dos teus pais, dos teus avós, dos teus amigos, pessoas que foram muito próximas a você, que andaram muito perto de você. Cuidado, porque isso trouxe uma forma de agir. Você que é empresário, cuidado com a forma de agir, porque os funcionários influenciam nossas vidas. Eu já vi isso aqui na igreja, pessoas que trabalharam na igreja, acabam influenciando nossas decisões. Nós temos que parar e falar assim, espera aí, opa, as decisões têm que estar no Senhor. Cuidado com as tradições, a maneira de viver. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. E agora é um exercício seu. Você com Deus, você precisa falar para Deus. Pai, o que o Senhor quer de mim nesta noite? Porque o Senhor já falou para mim tudo o que Ele quer de mim. Eu todas as noites tenho quebrado sempre alguma coisa que eu lembro da minha vida ou de atitudes minhas. Né? Nós temos nesses últimos 10 anos ensinado sobre a cultura da honra. De nós sabermos que é Deus que cuida das coisas, não é o homem, é Deus. A decisão das pessoas é das pessoas, não é minha. Isso tem que nos trazer paz, segurança, independente do que as pessoas façam. Quem cuida da nossa vida é Deus. Amém? Não são as pessoas que destinam, que vão ser o meu destino. Meu destino é Deus. Então, quando eu aprendo dessa forma, eu começo a entender que quem vai cuidar dos meus filhos é Deus. Quem vai cuidar da minha vida é Deus. Quem cuida da igreja é Deus. Eu só preciso é confiar. Não posso ter medo. Eu preciso confiar no que Ele me falou. Quando Deus falou para nós, quando nós estávamos aqui no 172, que Ele falou para nós, que Ele nos daria uma escola, que Ele nos daria um lugar de acampamento, que Ele nos daria uma sede. Falta a casa de recuperação de meninas, falta a vila de idosos, coisas que o Senhor falou aqui no 172, onde são os predinhos hoje aqui em cima.
Estou no lugar certo? Estou, né? Aqui. Nós não tínhamos dinheiro para pagar aluguel. Nós tínhamos que vender pizza para pagar o aluguel. E o Senhor fala isso. Quando eu recebi aquela palavra, foi Deus que falou comigo. Não foi ninguém que me deu a palavra. Deus falou comigo. Em 2023, deixa eu lembrar você de uma coisa. Pegue o culto de passagem de ano de 2023. O Senhor falou assim no culto, que Ele derrubaria o homem forte da nossa terra. Em 2023, no culto de passagem de ano. Deus, quando Ele fala uma coisa, Ele vai fazer. Nós só temos que esperar. Nós só temos que esperar. E quantas vezes lá em cima, com esta palavra eu olhava e falava, está de brincadeira, né? Como é que pode? Como é que isso vai acontecer? Mas agora se passaram 28 anos. Não foram 28 anos fáceis, mas passaram-se 28 anos. E nós já temos um colégio de 6 anos. Temos o nosso lugar de acampamento. E tudo aquilo que o Senhor está falando, Ele vai fazendo devagarzinho. O que eu preciso é destruir essas resistências da minha vida. Porque se eu tivesse acreditado no que minha alma falava, eu nem aqui estaria mais. Nem na resgate eu estaria mais. Mas nós confiamos na palavra que Deus nos dá. E ela vai se cumprir. Demore o quanto tiver que demorar. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, eu peço que essa palavra, que faz parte de todo esse tempo de campanha, possa agora nos abençoar no momento que nós vamos passar por esse corredor. E que na imposição de mãos, no levantar das nossas mãos, o Senhor traga luz sobre as nossas vidas, sobre cada um, sobre o meu coração, se tem ainda alguma coisa escondida, que o Senhor traga a revelação, para que nós possamos nos limpar, Senhor, para que nós possamos ter um coração, como nós queremos ter, um coração grato, um coração que te ame, um coração que possamos mostrar, por meio da nossa atitude, o quanto o Senhor realmente é verdadeiro em nós, porque a nossa boca pode falar, mas nós queremos que a nossa boca fale aquilo que realmente é uma verdade que está em nós. Senhor Deus, eu quero pedir nessa noite pelos teus filhos que vão passar por esse corredor, que o Senhor destrua as nossas resistências. As resistências que vieram por meio dessas tradições. Toda e qualquer barreira. E que nós possamos andar sem medo nessa terra. Que nós possamos andar pela fé. Que nós possamos andar por meio daquilo que o Senhor fala na tua palavra. O Senhor disse na tua palavra para nós não removermos os marcos antigos. Existem coisas que o Senhor fala que o Senhor não quer que a gente remova. Que nós possamos ficar firmes nessas coisas. Mas que nós jamais venhamos a viver por meio das nossas tradições, das nossas feitiçarias. Ajuda-nos nessa noite. E livra-nos de todo o mal, Pai. Eu quero pedir também que no meio desse momento de caminhada, no meio desse corredor, que pessoas que estão enfermas sejam curadas em nome de Jesus. Quero pedir a libertação dos teus filhos quando passarem por meio desse corredor. Libertação de sonhos, libertação de palavras, de ouvir demônios, qualquer coisa, Senhor, que Satanás tenha agido sobre as nossas vidas. Ao passar por esse corredor, que o Senhor liberte a tua igreja, liberte as nossas vidas de toda interferência de demônios. Porque, Senhor, quando nós estamos aflitos, aí nosso coração está pronto para ouvir qualquer coisa. E nós queremos ouvir a tua voz. Porque a tua voz jamais vai nos colocar em conflito diante daquilo que o Senhor já ensinou. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entendermos a tua vontade. Quero pedir, Senhor, pelos líderes da igreja, pelos pastores, pelos presbíteros da igreja, diáconos, ministros, Senhor, que são o modelo da igreja,
não somos perfeitos, mas somos aqueles que o Senhor levantou, e eu quero pedir a tua bênção sobre eles, para que eles sejam sábios, cheios de justiça, cheios de amor, cheios de graça, que vem do Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê graça sobre suas casas, sobre suas famílias, que quando nós passarmos, Senhor, nós possamos sentir a tua mão sobre nós, para sermos bênção sobre a igreja. Abençoa as crianças que vão passar nessa noite. Senhor, liberta os nossos filhos de toda a tradição que nós tenhamos passado para eles. Liberta os nossos filhos de toda e qualquer mentira que nós passamos para os nossos filhos, como se fosse uma verdade, mas foi feitiçaria, porque nós conduzimos as coisas do nosso jeito. Liberta os nossos filhos das nossas mentiras, Senhor. Coloca os nossos filhos na tua verdade, o Senhor é a verdade. Queremos para os nossos filhos uma história melhor do que a nossa. O nosso teto será o piso dos nossos filhos. Eles não viverão o que nós já vivemos, eles não experimentarão o que nós experimentamos, porque eles têm uma verdade que é a verdade do Senhor que está na nossa vida sobre eles. Senhor, que caia toda essa religião, todas essas tradições dessas nações que querem fazer errar os nossos filhos, para que eles continuem errando como nós erramos. Não vai acontecer isso na nossa geração, em nome de Jesus. Venha esse tempo novo sobre a nossa família. O tempo da verdade, o tempo da bênção. O tempo do amor no meio do casamento. O tempo da integridade no meio da família. O tempo de um verdadeiro amor no relacionamento de marido e mulher. Sem falsidade. De honra. Abençoa os casamentos, abençoa as famílias, abençoa-nos dentro da tua verdade, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Por favor, pode se assentar. Eu queria que os oficiais viessem aqui para frente. Nós vamos fazer como na semana passada. Não precisamos fechar o corredor. Só levante suas mãos e nós vamos orar abençoando a igreja. E quando você for passar, você tem que fazer a tua parte, amém? Você tem que chegar lá na ponta, quando você for entrar, você tem que falar para Deus aquilo que você quer que caia da sua vida, quais são as resistências que você quer que sejam derrubadas. E no meio dessas resistências que você quer que sejam derrubadas, você já passa pelo corredor, colocando isso diante de Deus, diante dos céus, para que os demônios não tenham poder sobre sua vida, e para que o Espírito de Deus também haja poderosamente sobre vocês. Amém? Pastor Mário, abre mais para cá, ó. Abram mais aí, isso. Para que as pessoas passem, a gente vamos levantar as nossas mãos. Então eu vou começar a orar, e aí você pode começar a vir, amém? Senhor Deus, colocamos esse momento na tua presença, e eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja nessa caminhada, que assim como as águas do Mar Vermelho se abriram, e o teu povo passou com os pés secos, assim também seja agora essa caminhada, onde cada resistência, tudo aquilo que o inimigo colocou sobre a geração, todo medo, toda incredulidade, toda carnalidade, cada uma dessas nações, que o Senhor coloque por terra em nome de Jesus, e que o Senhor traga a bênção sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração, sobre os casamentos, sobre marido e mulher, que vão estar passando aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe seus relacionamentos. Senhor, liberta agora de toda e qualquer situação que o inimigo tenha colocado, de sonhos, de palavras, de vozes, de tudo aquilo que o inimigo possa ter trazido. Eu peço que nesta noite o Senhor destrua essas resistências, em nome de Jesus. Destrói, Senhor, faz cair por terra toda a mentira do inimigo, tudo aquilo que o inimigo pode colocar sobre as nossas vidas, que pode estar, Senhor, em nome de Jesus, machucando, ferindo os corações, impedindo a bênção sobre a nossa geração. Abençoa, Senhor, abençoa e destrói toda a religiosidade, destrói, Senhor, toda a incredulidade, derruba, Senhor, o medo. Senhor, nós não queremos ter medo, porque no medo
nós não temos o Senhor em nós sendo aperfeiçoados, e nós queremos que o Senhor nos aperfeiçoe, nós queremos que o Senhor se aperfeiçoe em nós, que nós tenhamos uma revelação ainda maior do Senhor, para recebermos coisas maiores. Aumenta a nossa fé, Senhor. Pode orar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Seu poder abala as trevas, poderoso és, Jesus. Céus e terra te adoram, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Vamos ficar em pé, vamos adorar. Há poder no nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos fazer uma oração juntos? Vamos fazer uma oração de concordância? Você pode orar silenciosamente, tá bom? Se alguma coisa que eu falar não fizer parte da sua vida, você não precisa orar. Você fica em silêncio e continua depois.
mas você pode orar nessa noite comigo e falar assim: Senhor Jesus, não, silenciosamente, fale você com Deus, fale: Senhor Jesus, depois desta palavra, eu declaro que a minha vida é tua. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Salvador. Tu és o meu Deus desde que o Senhor entrou no meu coração. E eu não quero ser governado pelo medo. Não quero ser incrédulo. Não quero viver debaixo de tradições. Não quero que minha casa seja uma confusão. Não quero viver na incredulidade. Eu quero, Senhor, viver segundo a Tua palavra, para que a minha geração Te glorifique sobre a terra. Eu quero ser um modelo para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Eu quero ser um referencial para eles, de fé. Me abençoa, Senhor, e tira do meu coração tudo aquilo que veio dessas nações, destas culturas. Tira da minha vida. E quando, Senhor, eu agir de forma errada, faz-me lembrar da Tua palavra, para que eu possa rejeitar tudo isso e viver pela fé. Eu te peço em nome de Jesus. E agora, audivelmente, você fale: em nome de Jesus, eu declaro a todo espírito imundo que se aproveitou da minha vida no tempo de ignorância e no tempo do saber, toda a incredulidade, toda a falta de fé, toda a religiosidade, toda a tradição, todo o medo que vieram sobre a minha vida por meio de demônios, eu rejeito, eu não aceito, eu não quero. Tire da minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu com óleo de alegria, com vestes de louvor. Eu não temo, porque o Senhor está comigo. Ele é o meu Deus, e a Ele eu servirei. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado por esta noite. Peço que o Senhor abençoe os teus filhos na volta para suas casas. E peço que coisas maravilhosas aconteçam na vida deles, ó Deus. Porque eu sei que é assim que acontece nas nossas vidas. Maravilhas, bênçãos sem medidas possam chegar sobre a casa deles. Que nós possamos viver realmente essa vida abundante que o Senhor nos disse. E que a nossa vida seja totalmente tua. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre sua casa. E a glória seja a Jesus, hoje e sempre. Amém. Vai na paz.